Olá, bem-vindo ao Pré-ENEM Soma Online. Eu sou o professor Mário Lúcio e vamos conversar agora sobre o tema de redação do Enem 2017. Veja qual foi a proposta de redação instituída pelo INEP para o Enem 2017. Vamos a ela. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Ok? Bom, então preste atenção. O que aconteceu no Enem 2017? Bem, vamos falar sobre a temática que envolve essa questão sobre os desafios dessa formação educacional dos surdos no Brasil. Veja, nós temos na proposta vários comandos. O primeiro comando a ser respeitado, desafios. Quais são esses desafios que envolvem a formação educacional dos surdos no Brasil? Então, há obrigatoriedade para que você não tangencie o tema, que você trabalhe esses desafios, claro, voltados ao aspecto educacional. Então, como que a educação dessas pessoas deveria ocorrer? Qual o respaldo legal que se tem em relação a isso? Como seria essa inserção? Qual seria o objetivo principal da questão educacional? Hoje, por que se estuda? É apenas para ter uma formação acadêmica? Apenas para ter uma formação intelectual? Claro que não. Óbvio que é para ter uma ascensão cultural, uma ascensão também profissional. Então esse seria o caminho da sua produção de texto desse ano. Você teria que defender esse desafio, quer dizer, quais seriam esses desafios, defender uma tese que trate dessa problemática toda e, a partir dessa tese, de discutir esses desafios voltados à educação dos surdos, você iria inserir argumentos que são repertórios que estão envolvidos principalmente nos textos motivadores. Óbvio que ninguém pode copiar trecho de texto motivador. O nome já diz tudo. Texto motivador é para motivar a sua argumentação. A partir desses textos que você vai desenvolver. Bem, voltando à questão da proposta, é uma dissertação. E o que tem numa dissertação? Eu tenho uma tese, eu preciso defender essa tese, então eu trabalho argumentos e no final uma conclusão, inserindo nessa conclusão, que é objetivo da competência número 5, a intervenção propriamente dita. Então nós vamos fazer a leitura agora dos textos motivadores e vamos, a partir desses textos, puxarmos um repertório, puxarmos uma tese, puxarmos uma argumentação que seria mais segura, sempre pensando, olha, o meu tema é esse daqui. Eu vou trabalhar os desafios relacionados à educação. Óbvio, pensando numa projeção, pensando no futuro, pensando na sociedade, pensando no Brasil especificamente. É a partir disso que nós vamos trabalhar todo o processo da dissertação. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso se chama projeto de texto. Eu preciso ter esse projeto de texto, ok? Então vamos à leitura dos textos motivadores. Preste atenção no primeiro texto, o que ele diz para a gente. Vamos a ele. Capítulo 4 do Direito à Educação. Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade
a pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Bem, então, antes de continuarmos, esse texto continua, mas vamos avaliar que ponto seria interessante que eu apresentasse na minha redação a partir da leitura deste artigo, do artigo 27, do parágrafo único e também do artigo 28. Então, venha comigo, veja bem, o que temos aqui? No parágrafo único, quando eu trato do Estado, família, comunidade escolar, veja bem, sociedade, o que eu posso fazer? A partir desses agentes, eu posso já começar a pensar numa tese que eu possa puxar uma intervenção. Então eu penso, o papel do Estado no que diz respeito à educação inclusiva. Estamos falando da educação de surdos no Brasil, não posso perder o foco, né? O papel da família, como que a família tem que agir? A comunidade escolar, como que a comunidade escolar, os professores, estão capacitados para esse tipo de tarefa? Se não estão, como capacitá-los? Quem que vai capacitar? Que tipo de aparelhagem técnica, que tipo de mecanismo que nós teríamos que ter para envolvermos os surdos dentro do processo educacional? Tá vendo? Então o texto motivador, ele não existe à toa, ele está aí para a partir dele você realmente puxar e pensar numa argumentação mais segura. Veja o que está escrito no artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, veja bem, acompanhar e avaliar. Será que o poder público está fazendo o que realmente deveria fazer? Se não está fazendo, por que não está fazendo? Então podemos pensar em todos os agentes, o poder público como sendo o principal agente, para que eu possa trabalhar os elementos necessários na intervenção. O que eu tenho que trabalhar na intervenção? Eu tenho que pensar quem vai agir, mas eu não posso pensar em quem vai agir se eu não apresentar uma problemática. Eu posso apresentar o que está assegurado na lei, não está sendo cumprido. Então eu começo a minha tese com uma contraposição. Existe uma lei, a lei não está sendo cumprida como deveria ser. Pronto, aí eu discuto por quê e discuto os elementos que estão envolvendo esse não cumprimento da lei. Fica super fácil no final chegar a esse tipo de intervenção, usando então o poder público como principal agente. Aí eu trabalho os elementos necessários na intervenção. O que o poder público tem que fazer? Qual é a ação interventiva? Como que ele vai ter que agir? Eu pego aqui, desenvolvendo projetos pedagógicos, implementando esses projetos, incentivando, acompanhando, porque não adianta implementar e não verificar se isso realmente está acontecendo. Então eu entro aí com o que nós chamamos de modo meio. Como é que isso será executado? Com qual finalidade isso tudo tem que acontecer? Olha, tá vendo? Para dar progressão ao aprendizado. Eu não posso inserir esse surdo apenas no ensino fundamental. Há necessidade de conduzi-lo até uma formação acadêmica superior para inseri-lo no mercado de trabalho, ok? Bom, então vamos continuar a leitura do texto motivador. Preste atenção. Artigo 4º. Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. 12º, oferta de ensino da Libras, do sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Beleza? Bem, veja bem, acompanhe meu raciocínio, veja em que foi publicado. Vamos lá. Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Então, é a lei de inclusão, tá? Disponível lá no Planalto, governo e tal, beleza. Bem, de que se trata? Veja bem, abrimos aqui 2 repertórios interessantes para usarmos nesse processo de um tema que não é tão amplo, não é um tema que estava tão esperado pelo Brasil todo. Então, é um tema muito restrito, mas mesmo sendo restrito, há um repertório interessante a ser avaliado.
Aqui mesmo nós puxamos a questão das libras, então é um repertório que você pode avaliar, você pode e deve colocar no texto, né? Essa questão do sistema Braille, óbvio. Tecnologia assistiva, então como usar a tecnologia a favor da educação inclusiva, dessa educação que diz respeito a um segmento, que seria no caso, como está na proposta, a questão dos surdos. Então, como que essa tecnologia poderia auxiliar? E como que ela seria adquirida, como que o governo iria colocar isso de forma pública, como que as escolas em geral, as escolas particulares também, por que não? Como é que elas iriam trabalhar nesse processo, né? Ampliar as habilidades funcionais desses estudantes, promovendo, veja, o mais importante, a autonomia. Ele precisa ser independente em todos os sentidos. Ele precisa ter uma independência funcional, ele precisa ter uma independência financeira. Para isso, ele precisa de estudo, ele precisa estudar para ter um caminho profissional e ser inserido no mercado de trabalho. Tá vendo como que não é tão complicado assim? Puxarmos os textos motivadores, o repertório, a intervenção, para termos o quê? O que a competência número 3 exige, a autoria. Eu preciso ter uma opinião, eu preciso defender o meu ponto de vista. Ok? Vamos continuar, estamos apenas no primeiro texto motivador. Vamos ao segundo texto motivador. Preste atenção no que diz. Texto 2, matrículas de surdos na educação básica, educação especial. Então veja, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, subdivididos em classes comuns, alunos incluídos, classes especiais, escolas exclusivas, ok? Bem, em relação a dados, o que ocorre? É óbvio que eu não posso apenas copiar os dados, eu sou obrigado a interpretar esses dados e inseri-los na minha discussão. Se por acaso eu não conseguir pensar em nada que eu consiga inserir esses dados, então ok, não sou obrigado a inseri-los, eu posso deixar para lá, ok? Mas se por acaso aparecer uma argumentação que eu consiga encaixá-los, ótimo, assim eu vou fazer, sem copiá-los apenas, eu preciso interpretá-los. Vamos ao texto número 3. Sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito. Valorize as diferenças. Ok? Então, um texto importante, um texto atraente, um texto que chama atenção para a questão do mercado de trabalho, envolvendo toda a discriminação, preconceito que existe, principalmente nas empresas. Ok? Então, tá aí, ó. Não deixa de ser também uma tese, uma argumentação que eu possa desenvolver, puxando, é óbvio, o processo educacional. Insisto, porque é a base do nosso tema, ok? Vamos ao próximo texto. Texto 4. No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império, no governo de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos, em 26 de setembro de 1857, na antiga capital do país, o Rio de Janeiro. Hoje, no lugar da escola, funciona o Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES. Por isso, a data foi escolhida como Dia do Surdo. Contudo, foi somente em 2002, por meio da sanção da Lei nº 10.436, que a língua brasileira de sinais Libras foi reconhecida como segunda língua oficial no país. A legislação determinou também que devem ser garantidas por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Libras como meio de comunicação objetiva. Ok? Bom, então o que diz para a gente esse último texto motivador? Bem, abrimos um repertório que chamamos de alusão histórica, podemos puxar essa questão histórica, podemos tratar essa questão da difusão das Libras, então como segundo, né, como está escrito aí, segundo idioma, segunda situação de comunicação, então isso tudo pode ser colocado na redação, ok? Bom, levando em consideração norma culta, competência 1, a questão do repertório, competência 2, autoria, competência 3, os mecanismos linguísticos, competência 4 e as intervenções, tenho certeza que você vai garantir uma nota excelente e tenho certeza que você fez uma boa redação. Sucesso para você, desejo tudo de bom, até um próximo encontro.